A paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos. Mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo nessa manhã. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa manhã. Amém? Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. O título dessa manhã é Recompensa. A recompensa para aqueles que fazem o quê? O mal. E nós vamos com o nosso texto base, Isaías 59, verso 18. Sejam todos bem-vindos nessa manhã, uma excelente semana também abençoada. Agradecer a audiência e o carinho a cada um de vocês nessa manhã. Mas eu gostaria também que você pegasse a sua Bíblia e fosse anotando, amém? Então nós vamos falar do mal nessa manhã. Conforme as obras dele, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele, a sua recompensa. Ele fala de um pecado inútil nesse verso e da sua recompensa e também da sua punição. Nós vamos no livro de Ezequiel. Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. No livro de Ezequiel, capítulo 7, verso 4, ele diz assim: Não te pouparei e nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Então saberá que eu sou o Senhor. Ele fala de coisas abomináveis, conhecimento e recompensa por causa dos seus pecados. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Nós vamos em Jeremias 21. Nós vamos em Jeremias 21. Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. Jeremias 21, 14. O livro de Jeremias. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Amém? Glórias a Deus nessa manhã. Que Jeremias 21, 14. Jeremias 21, 14 diz assim: Eu os punirei segundo o fruto das vossas ações, fogo, juízo divino. Você pode ir em 2 Crônicas também, no capítulo 36, verso 19, Jeremias 52, verso 13. Diz o Senhor: Acenderei um fogo no vosso bosque, que consumirá tudo que está ao vosso redor, julgamento das obras e punição. Então veja que Deus aqui, ele está o quê? Advertindo o seu povo, por causa das suas obras, obras má. Obras que não agradam, obras que são, infelizmente, uma vergonha diante de Deus. Sem contar aqueles que fazem uma obra relaxada, uma obra de qualquer jeito, uma obra que não tem sustento, que não tem base, mas que é apoiada em si mesmo. Então, cada um vai receber segundo as suas obras. Essa é a recompensa de quem faz uma obra de qualquer jeito, faz uma obra de qualquer forma e não está agradando a Deus. Amém? Nós estávamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 7. Amém? Mas nós vamos no capítulo 9 também. Versículo 10, ele diz assim: Também quanto a mim, não olharei para eles com piedade, nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Capítulo 11, verso 21 de Ezequiel. Ele diz mais: Quanto, porém, aqueles cujo coração andar após os seus ídolos detestáveis, as suas abominações eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então ele está falando do quê? Do caminho do pecado e de um coração perverso e de uma recompensa. É aquilo que eu já falei várias vezes.
As pessoas transformam a sua fé num bolo de aniversário. Nessa manhã, muitas pessoas estão recorrendo às imagens. Eu vou atrás do expedito, o Deus das aflições, do expedito. Aí tem o santo das aflições. Aí tem Fátima. Aí tem Maria. Aí tem todo tipo de sorte que o ser humano procura. Ao invés de fazer uma obra decente, uma obra bonita, fazer uma obra com amor, com intensidade, diante de Deus, não. Ele pega e faz uma escultura e se curva, se inclina para aquela imagem. Isso é uma recompensa, isso é uma obra má, que não agrada a Deus. Quantos nessa manhã idolatram o bispo, idolatra apóstolo, idolatra evangelista, idolatra pastor, presbítero, transforma aquelas pessoas em deuses, ou fica idolatrando os cantores gospel. É o que mais as pessoas fazem. Elas ficam idolatrando. Ao invés de fazer uma obra decente a Deus, faz uma obra que não vale nada. Uma obra que é totalmente morta. Baseada em quê? Para onde está te levando essa obra? Aqui no capítulo 11, verso 21, nós vamos para o livro de Oséias, no Antigo Testamento. Nós vamos aqui no livro de Oséias. Oséias 9, verso 7. A palavra de Deus diz assim: chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem inspirado e um louco, por causa da abundância da tua iniquidade e do teu grande ódio. O que Deus está falando? Dia de visitação. Miqueias 7, verso 4. Ele fala da iniquidade. Falsos profetas, Miqueias 3, verso 5. Loucura, Marcos 3, 21. E recompensa, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Recompensa. Aqui ele fala de recompensa, retribuir, segundo as suas obras, segundo a sua vontade, segundo os teus desejos, os teus costumes, que estão te levando para onde, afinal? Já parou para pensar? Aqui, nós vamos no Novo Testamento, nessa manhã, 2 Tessalonicenses, amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: Deus é justo, e ele dará em paga tribulação ao que vos atribula, julgamento de obra e recompensa. Vamos ao livro de Hebreus. Livro de Hebreus nessa manhã, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação de desobediência recebeu que justa retribuição, o futuro dos ímpios. Verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então ele fala a desobediência, a recompensa, a punição, futuro dos ímpios, a desobediência, palavra de Cristo, o salário do pecado. Capítulo 12, verso 25 de Hebreus. Amém? Aqui no capítulo 12, versículo 25, a honra e a glória dada ao nosso Deus. Amém? Ele diz mais: vede que não rejeitei ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós,
se nos desviarmos daqueles que nos adverte lá do céu. Então ele está falando do Salvador, do sangue que foi aspergido sobre mim e você, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Ele fala de Deus, né, que está no céu, as advertências que vêm de lá, 2 Pedro 3, verso 17, e Moisés também ele fala como legislador, e a palavra de Cristo. E o salário do pecado, que é o quê? A morte. Amém? Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. Mas como fica então a retribuição, a vingança divina, da justiça, da parte de Deus? Vamos voltar ao Velho Testamento nessa manhã. Amém? Vamos voltar ao Velho Testamento. Nós vamos aqui no Velho Testamento. A honra e a glória dada ao nosso Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. Em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. No capítulo 2, verso 12 do livro de Esther, diz assim: Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamento de beleza, segundo as prescrições para as mulheres e prescrições, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfume. Lá no Salmo 45, 45, verso 8, nessa manhã, verso 8, ele diz assim: Todas as tuas vestes encheram a mirra e a aloés e a cássia dos palácios do marfim, a música dos instrumentos de corda te alegra. Então, aqui Deus está dizendo que tem que ter o quê? Um preparo para chegar o quê? Diante de Deus. Aqui ele dá um exemplo de como ela deveria chegar até o rei. Mas em 2 Samuel, amém? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos em 2 Samuel. Segunda Samuel nesta manhã, no capítulo 22, 2 Samuel 22, verso 25. A palavra de Deus diz assim: O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Ele fala de retidão, fazendo bem, galardão, recompensa. Provérbios, capítulo 11, versículo 31. Provérbios 11, 31, ele diz assim: Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Julgamento das obras, recompensa e recompensa. No 13, verso 21 de Provérbios, ele diz: O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Ele fala do sábio, dos santos e da recompensa. Provérbios 14, 32 e também você pode ler Isaías 35, verso 4, nessa manhã. Amém? Então aqui nós estamos falando de retribuição, vingança divina nesse momento, nessa manhã. Amém?
Louvado seja o nosso Deus. Continua agora a segunda parte, né? Nós estamos falando da justiça, né, da parte de Deus, e depois nós vamos entrar ali sobre a punição dos ímpios. Amém? Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento nessa manhã, no nome de Jesus.